A imaginação não é fantasia como o mundo quer fazer crer. A imaginação é a própria substância da realidade, o poder criativo do próprio universo. É Deus em ação, porque nos é dito que o homem é feito à imagem de Deus. A palavra hebraica para imagem é telon, que traz consigo a conotação de sombra ou reflexo. Não és apenas uma criação de Deus, és o poder criativo de Deus individualizado. Agora deixe-me partilhar convosco uma história. Há alguns anos um homem veio a uma das minhas palestras em Nova York. Ele estava financeiramente destituído, tinha perdido o seu negócio, a sua casa estava a ser executada e a sua família estava à beira de se separar devido à tensão. Depois da palestra, perguntou-me: como é que posso mudar a minha energia quando tudo à minha volta contradiz o que desejo? Como é que posso acreditar na abundância quando a minha realidade só mostra falta? Eu disse-lhe o que lhe vou dizer agora. O mundo exterior é apenas o efeito. A consciência é a causa. Se esperar que o mundo exterior mude antes de mudar a sua consciência, vai esperar eternamente, porque o mundo só pode refletir o que está a projetar. Por isso disse a este homem que se atrevesse a assumir o sentimento do seu desejo realizado, que vivesse a partir do fim que sentisse a energia do que seria ter o seu negócio a prosperar novamente, ter a sua casa segura, ter harmonia na sua família. Ele praticou isso entrando no estado de consciência em que os seus desejos já estavam realizados, sentindo a naturalidade disso, a realidade disso, na sua imaginação. E em 6 meses, não só começou um novo negócio que teve mais sucesso do que o anterior, como também conseguiu salvar a sua casa e restaurar a harmonia na sua vida familiar. Terá sido um milagre. Não foi a ação natural do direito. Porque, como disse o grande poeta William Blake, o que parece ser é para aqueles a quem parece ser. A sua realidade é inteiramente subjetiva e está perfeitamente de acordo com o conceito que tem de si próprio e com as suposições que considera verdadeiras. Agora, o que é que significa mudar a sua energia? Não é suficiente apenas visualizar o que quer, embora isso seja certamente parte do processo. Mudar verdadeiramente a sua energia significa identificar-se tão completamente com o estilo de desejo que se sente a viver a partir dele agora. A maioria das pessoas tenta manifestar-se a partir de um estado de desejo de necessidade de não ter. Mas essa energia de falta só perpetua mais falta. Imagine um rádio. Há inúmeras estações a emitir em simultâneo, mas só consegue ouvir aquela em que está sintonizado. A sua consciência é como esse rádio. Existem infinitos estados de consciência, versões infinitas da realidade, todas existindo simultaneamente. A que experimenta é aquela com a qual está em harmonia vibracional, aquela que corresponde à sua energia, ao seu estado de consciência. Então, como é que muda a sua energia para manifestar o futuro que deseja? Primeiro tem de definir claramente o que quer, seja específico. O universo não pode fazer pedidos vagos. Se quer abundância financeira, quanto quer exatamente? Se quer uma relação harmoniosa, que qualidades tem de incorporar? Se quer uma saúde vibrante, qual é a sensação de a ter? Depois de ter definido claramente o seu desejo, tem de fazer o que parece ser a parte mais difícil, mas que é de facto a mais simples. Tem de assumir o estado de consciência de já o ter. Tem de sentir a sensação do desejo realizado. Deixe-me perguntar-vos, Easton, se já tivesses o que desejas, como te sentirias? Que pensamentos teria? Como é que se comportaria? Como seria o seu diálogo interno quando conseguisse responder a estas perguntas e começasse a incorporar os sentimentos, pensamentos e comportamentos que está a mudar na sua energia para corresponder à frequência do seu desejo? Agora deixe-me falar-lhe da lei da suposição, que é a base de toda a manifestação. O que quer que assuma como verdade a sua mente subconsciente, tem de aceitar. E ela trabalhará dia e noite para trazer para a sua experiência a evidência dessa suposição. Isto não é pensamento positivo. Isto é o reconhecimento de como a realidade funciona no seu nível fundamental. Se assumir que é amado, a sua mente subconsciente irá orquestrar eventos para lhe trazer provas de ser amado. Se assumir que é rico, o seu subconsciente guiá-lo-á
para oportunidades de riqueza. Se assumir que é saudável, o seu corpo responderá em conformidade. Mas tem de persistir nesta suposição até que ela se torne o seu sentimento dominante, o seu estado natural de ser. Lembrem-se das palavras das Escrituras: transformai-vos pela renovação da vossa mente. A vossa transformação começa com a renovação da vossa mente, com a mudança do conceito que tendes de vós próprios e dos pressupostos pelos quais viveis. Muitos de vós já ouviram falar da lei da atração, mas poucos compreendem o seu verdadeiro mecanismo. A lei da atração não se trata de atrair coisas para si. Trata-se de o atrair a si para as coisas. Vocês são atraídos para a realidade, que corresponde ao vosso estado de consciência. Quando mudamos a nossa energia, quando mudamos o nosso estado de consciência, estamos literalmente a mudar para uma versão diferente da realidade, onde os nossos desejos já existem. E é aqui que muitos falham nas suas práticas de manifestação. Eles tentam manifestar-se enquanto ainda se identificam com o estado de não ter o que desejam. É como tentar transmitir numa frequência enquanto se sintoniza noutra. Isso cria confusão estática e, em última análise, disseção. Então, como é que se mantém este novo estado de consciência, esta energia deslocada? Através de uma dieta mental. Tal como tem cuidado com o que coloca no seu corpo físico, esteja ainda mais atento ao que alimenta a sua mente. Cada pensamento, cada conversa interna, cada suposição, estás a alinhá-lo com o seu desejo ou a afastá-lo dele. Comece a observar os seus pensamentos, as suas conversas internas. São de falta de medo, de dúvida. Então mude-os. Substitua-os por pensamentos e conversas que se alinham com o seu desejo realizado. Isto não é negar a sua realidade atual. É o reconhecimento de que a sua realidade atual é simplesmente a colheita de sementes plantadas no passado. E você está agora a plantar novas sementes para uma nova colheita. Agora eu quero abordar uma preocupação comum. Muitos de vocês podem estar a pensar, mas e a ação? Não preciso de fazer alguma coisa para manifestar os meus desejos. Sim, a ação é importante, mas é uma ação inspirada que vem do seu estado de consciência alterado, não uma ação nascida do desespero ou do medo. Quando tiver realmente mudado a sua energia para se alinhar com o seu desejo realizado, será naturalmente guiado para tomar as ações certas no momento certo. Não vai parecer esforço ou luta. Vai parecer natural e inspirado, quase como se estivesse a ser levado por uma corrente. Lembre-se, o mundo exterior só pode refletir o que está dentro de si. Se o seu mundo interior estiver cheio de dúvidas, medo e carência, o seu mundo exterior refletirá esses estados. Mas quando o seu mundo interior está cheio de certeza, amor e abundância, o seu mundo exterior deve e irá refletir esses estados. Quero partilhar outra história convosco. Uma vez veio ter comigo uma mulher que andava há anos a tentar manifestar uma relação amorosa sem sucesso. Ela tinha tentado tudo: afirmações, quadros de visão, até mesmo aplicativos de namoro. Mas nada parecia funcionar. Quadros, até mesmo aplicativos de namoro, mas nada parecia funcionar. Quando nos aprofundamos, descobri que, embora ela quisesse conscientemente um relacionamento amoroso, ela abrigava uma profunda cidade, que ela não era amável, que qualquer homem que realmente a conhecesse acabaria por deixá-la. Nenhuma ação externa poderia anular este pressuposto subconsciente. Por isso, orientei-a para trabalhar na mudança desta crença central. Em vez de tentar encontrar o amor, sugeri-lhe que se tornasse a personificação do próprio amor. Sentir-se tão cheia de amor que transbordasse dela, para assumir o estado de ser profundamente amada e valorizada, não por uma pessoa específica, mas como o seu estado natural de ser. 2 meses depois deste trabalho interior, desta mudança de energia, ela conheceu um homem que a adorava exatamente como ela era. Agora estão casados e criaram uma vida juntos baseada no respeito mútuo, na admiração e no amor profundo. Ela não o encontrou. Ela tornou-se na versão de si própria que já estava com ele. Esta é a essência da manifestação através da mudança de energia. Não se trata de manipular o mundo exterior. Trata-se de transformar o seu mundo interior, sabendo que o exterior tem de se conformar. Agora quero abordar outro aspecto da manifestação,
que é muitas vezes mal compreendido, que é o conceito de tempo. No nosso mundo tridimensional, experimentamos o tempo como linear, como uma progressão do passado para o presente e para o futuro. Mas na quarta dimensão, no reino espiritual, todo, o tempo existe simultaneamente. Existe apenas o eterno agora. Quando compreendem verdadeiramente isto, percebem que o vosso futuro já existe. Não é algo a ser criado, é algo a ser selecionado através do seu estado de consciência. Pense nisso como um mostrador de rádio novamente. O vosso futuro de abundância, saúde, amor e alegria já existe numa determinada frequência. Não precisa de o criar. Só precisa de se sintonizar com ele mudando a sua energia para corresponder à sua frequência. É por isso que a paciência é tão importante na manifestação. Não se trata de esperar que o seu desejo seja criado. Trata-se de permitir que a ponte de eventos seja construída entre a sua realidade física atual e a realidade onde o seu desejo já existe. Esta ponte é construída automaticamente, assim que mudarem a vossa energia, assim que assumirem o estado de consciência do vosso desejo realizado. Mas muitos de vós tornam-se impacientes. Mudam a vossa energia durante um dia, ou dois, e depois, quando não veem resultados imediatos, voltam ao vosso velho estado de consciência, à vossa velha energia. É como plantar uma semente, e depois desenterrá-la todos os dias para ver se ela cresceu. Deve plantar a semente do seu desejo no solo fértil da sua mente subconsciente e depois permitir que cresça no seu próprio tempo e à sua maneira. Lembre-se das palavras das Escrituras: a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. A sua colheita virá, mas virá no seu próprio tempo, não necessariamente no seu cóccix. O seu trabalho não é determinar quando ou como o seu desejo se manifestará. O vosso trabalho é simplesmente determinar quando ou como o vosso desejo se vai manifestar. O seu trabalho é simplesmente manter o estado de consciência, a energia de já o ter. E isso me leva a outro aspecto crucial da manifestação, que é o desapego. Muitos de vós ficam tão apegados ao vosso desejo, tão fixados nele que na verdade o afastam. Porque o apego vem de um lugar de medo, um medo de não conseguirem o que querem. E esse medo é uma energia de baixa frequência que repele, em vez de atrair. O verdadeiro desapego vem do conhecimento absoluto. Quando você sabe que o seu desejo já é seu, no reino espiritual, quando você sabe que ele deve se manifestar no reino físico, se você mantiver o estado certo de consciência, então você pode relaxar. Então, pode deixar de lado a necessidade desesperada de o ver agora. É como encomendar uma encomenda online. Depois de fazer a encomenda, não se senta junto à caixa de correio a preocupar-se se ela vai chegar. Sabe que vai chegar porque já fez a encomenda. Vai à sua vida, e quando a encomenda chega, receber-a com gratidão. Manifestar os seus desejos funciona da mesma forma. Depois de fazer a sua encomenda ao universo, assumindo o estado de consciência de que o seu desejo foi realizado, tem de o libertar, confiar no processo e continuar a sua vida a partir deste novo estado de ser. Agora quero falar sobre um aspecto da mudança de energia que é muitas vezes esquecido e que é a energia da gratidão. A gratidão é um dos estados vibracionais mais elevados que pode incorporar. Quando está genuinamente grato, está a reconhecer que já tem o que deseja mesmo que ainda não se tenha manifestado no reino físico. A gratidão fecha a lacuna entre o querer e o ter. É impossível sentir-se grato e sentir falta ao mesmo tempo. São energias opostas. Por isso, se quiser mudar rapidamente a sua energia, comece a praticar uma gratidão profunda e genuína, pelo seu desejo como se ele já fosse seu. Todas as noites antes de dormir e todas as manhãs ao acordar, agradeça pelo seu desejo realizado. Sinta o sentimento de gratidão tomar conta de si. Permita que ele penetre em cada célula do seu ser. Esta prática por si só pode transformar completamente o seu processo de manifestação. Mas há um nível ainda mais profundo de gratidão que eu quero convidar-vos a explorar. E esse é a gratidão pelo que é, não apenas pelo que deseja. Quando conseguem encontrar gratidão genuína pela vossa realidade atual, mesmo pelos desafios e pelas lições elevam a vossa energia,
a um nível tal que a manifestação se torna fácil, porque no nível mais elevado de consciência, reconhece que tudo é perfeito exatamente como é. Cada experiência, cada desafio, cada aparente contratempo está, na verdade, a mover-vos para o vosso bem mais elevado. Quando consegue incorporar esta verdade, quando consegue viver a partir desta compreensão, torna-se um mestre manifestador. Quero partilhar convosco uma técnica poderosa para mudar a vossa energia, que é o uso das afirmações Eu sou. Eu sou é uma das frases mais poderosas em qualquer língua, porque define o seu estado de ser. O que quer que se siga ao Eu sou molda a sua realidade. O que quer que se siga ao Eu sou molda a sua realidade. Tenha muito cuidado com as afirmações que se seguem ao Eu sou no seu diálogo interno. Se der por si a pensar ou a dizer estou doente, estou falido, não tenho sorte no amor, está a afirmar e a reforçar esses estados de ser. Em vez disso, escolha deliberadamente afirmações do tipo Eu sou que se alinham com os seus desejos. Eu sou saudável e vibrante, sou abundantemente rico, sou profundamente amado e estou numa relação harmoniosa. Diga estas afirmações, não como afirmações que espera que se tornem verdadeiras, mas como reconhecimentos do que já é verdade no reino espiritual, na realidade com a qual está agora a alinhar-se. Sinta a verdade destas afirmações enquanto as diz. Se surgir resistência, se a sua mente argumentar contra estas afirmações, observe simplesmente essa resistência sem julgamento e regresse gentilmente ao sentimento de que as suas afirmações são verdadeiras. Com o tempo e com persistência, estas novas afirmações do Eu sou tornar-se-ão o seu estado de ser por defeito, a sua assinatura energética natural, e o seu mundo exterior reorganizar-se-á para corresponder a este novo estado interior. Agora quero falar sobre um obstáculo comum, a manifestação, que é a energia da indignidade. Muitos de vós, a um nível subconsciente, não acreditam que merecem aquilo que desejam. Esta crença, esta energia de indignidade, atua como uma barreira entre vocês e as vossas manifestações. Lembrem-se, o universo é abundante além da medida. Não há limite para o que pode ter ser ou fazer, exceto os limites que coloca a si próprio através das suas crenças e suposições. Você é digno de tudo o que deseja simplesmente porque existe simplesmente, porque é uma expressão individualizada de Deus, do poder criativo do universo. Se encontrar a lutar com sentimentos de indignidade, comece a trabalhar na cura deste aspecto da sua consciência. Reconheça que esses sentimentos não são a verdade de quem você é. Eles são simplesmente crenças que você adquiriu. Eles são simplesmente crenças que adquiriu ao longo da sua vida, crenças que pode mudar. Uma maneira poderosa de dissolver a energia da indignidade é através de práticas de amor próprio. Comece a tratar-se com a mesma bondade, compaixão e respeito que ofereceria a alguém que ama profundamente. Fale consigo mesmo com palavras de encorajamento e afirmação. Cuide do seu corpo, mente e espírito como se fossem sagrados. Ao cultivar o amor próprio, ao mudar da energia da indignidade para a energia do merecimento, está a remover uma das barreiras mais significativas à manifestação. E isto leva-me a outro aspecto crucial da mudança de energia, que é o perdão. A falta de perdão, quer seja dirigida aos outros ou a si próprio, é uma energia de baixa frequência que bloqueia o fluxo do seu bem, mantém-no acorrentado ao passado e impediu de entrar totalmente na energia do seu futuro desejado. Perdoar não significa tolerar ações prejudiciais ou permanecer em situações prejudiciais. Significa libertar a carga emocional, o cordão energético que o prende a pessoas e acontecimentos do seu passado. Significa reconhecer que, ao guardar ressentimentos, só se está a magoar a si próprio. O verdadeiro perdão vem da compreensão de que todos, incluindo você, estão a fazer o melhor que podem com a consciência que têm num dado momento. À medida que a consciência evolui, o comportamento melhora. Por isso, perdoe-se a si próprio pelos erros do passado, compreendendo que eles foram o resultado do seu nível de consciência nessa altura, e perdoe os outros pela mesma razão. Esta prática do perdão vai libertar uma enorme quantidade de energia que pode ser redirecionada para a manifestação dos seus desejos.
Agora eu quero discutir o papel da crença no processo de manifestação. As suas crenças são a base sobre a qual a sua realidade é construída. Uma crença é simplesmente um pensamento que você pensou tantas vezes que se tornou automático e consciente. Muitas das suas crenças foram formadas na infância, absorvidas da cultura da sua família e das suas primeiras experiências. Algumas dessas crenças servem-no, mas muitas não. A boa notícia é que as crenças podem ser mudadas. Elas não são fixas ou permanentes, a menos que as considere como tal. Para mudar a sua energia para uma manifestação poderosa, tem de identificar e transformar as crenças que não estão alinhadas com os seus desejos. Por exemplo, se deseja abundância financeira, mas tem a crença de que o dinheiro é a raiz de todo o mal ou que as pessoas ricas são gananciosas, está a criar um conflito interno que bloqueará a sua manifestação. Comece a examinar as suas crenças sobre as áreas da vida em que deseja mudar. Escreva-as. Olhe para elas objetivamente. Pergunte a si mesmo: esta crença está a servir-me? Está a ajudar-me a manifestar os meus desejos? Será que é mesmo verdadeira? Se a resposta for não, então decida libertar essa crença e substituí-la por outra que esteja alinhada com os seus desejos. Lembre-se, uma crença não é nada mais do que um pensamento que você tem pensado repetidamente. Ao escolher deliberadamente novos pensamentos e pensá-los repetidamente com emoção e convicção, pode instalar novas crenças que apoiam em vez de sabotar as suas manifestações. E isto leva-me a outra técnica poderosa para a mudança de energia, que é o uso da sua imaginação. A sua imaginação não é apenas uma faculdade de sonhar acordado, é a faculdade criativa através da qual você molda a sua realidade. Todas as noites antes de dormir, entre num estado de relaxamento profundo e use a sua imaginação para criar uma cena que implique que o seu desejo já está realizado. Torne esta cena tão vívida e real quanto possível. Envolva todos os seus sentidos. O que é que vê, o que é que ouve, o que é que sente, cheira, prova. Mergulhe nesta cena até que ela pareça absolutamente real para si, até sentir a alegria, a gratidão, a satisfação de ver o seu desejo realizado. Depois leve este sentimento consigo para o sono. A sua mente subconsciente está mais receptiva quando adormece e quando acorda. Ao imprimir o seu desejo no seu subconsciente, nestes estados receptivos, está a programá-lo para se manifestar na sua realidade física. Faça isto consistentemente, noite após noite, e ficará espantado com a forma como o seu mundo exterior começa a reorganizar-se para corresponder ao mundo interior que criou na sua imaginação. Agora quero falar sobre um aspecto da manifestação que é muitas vezes mal compreendido, e que é o papel da ação. Muitos ensinamentos sobre a manifestação ou enfatizam demais a ação, fazendo parecer que a manifestação tem tudo a ver com agitação e esforço, ou subestimam-na, fazendo parecer que pode simplesmente visualizar os seus desejos e eles aparecerão magicamente sem qualquer movimento da sua parte. A verdade está no equilíbrio. A manifestação requer trabalho interno e externo. O trabalho interior é mudar a sua energia, mudar o seu estado de consciência para se alinhar com o seu desejo realizado. O trabalho exterior consiste em tomar medidas inspiradas a partir deste novo estado de consciência. A palavra-chave aqui é inspirar. Quando tiver mudado a sua energia com sucesso, quando estiver a viver a partir do estado do seu desejo realizado, será naturalmente guiado para tomar certas ações. Estas ações não serão sentidas como luta ou esforço. Vão parecer naturais e excitantes, quase como se estivesse a ser puxado para elas. Isto é o universo a trabalhar através de si para trazer o seu desejo para a forma física. Este é o universo trabalhando através de você para trazer o seu desejo para a forma física. O seu trabalho é permanecer na energia do seu desejo realizado e seguir os impulsos intuitivos, as ideias inspiradas que lhe chegam a partir deste estado. Por vezes a ação inspirada pode ser não fazer nada, ser paciente e confiar. Outras vezes, pode ser dar um passo ousado que nunca teria considerado no seu antigo estado de consciência. Confie na orientação que vem da sua energia deslocada e atue de acordo com ela prontamente.
quero abordar outro obstáculo comum à manifestação, que é a energia da dúvida. A dúvida é natural. Ela surge sempre que tentamos criar algo que nunca criamos antes. Sempre que tentamos tornar-nos em algo que nunca fomos antes. Mas a dúvida não precisa de fazer descarrilar as suas manifestações. Quando a dúvida surgir simplesmente sem julgamento, não lute contra ela ou tente suprimi-la, pois isso só lhe dá mais poder. Em vez disso, reconheça e depois regresse suavemente ao sentimento do seu desejo realizado. Lembre-se, a dúvida é simplesmente um pensamento, e um pensamento pode ser mudado. Substitua o pensamento de dúvida por um pensamento de certeza, com o conhecimento de que o que deseja já é seu no reino espiritual, e deve manifestar-se no reino físico se mantiver o estado de consciência correto. Uma forma poderosa de ultrapassar a dúvida é através da recolha de provas. Comece a notar os pequenos sinais, os sinestesias, as coincidências que sugerem que o seu desejo está a caminho. Estes sinais estão em todo o lado quando se começa a procurar por eles. Reconhecer e apreciar estes sinais constrói a sua fé e dissolve a dúvida. E isto leva-me a outro aspecto crucial da mudança de energia, que é a importância da consistência. A manifestação não é um evento único, é um modo de vida. Tem de manter consistentemente a energia, o estado de consciência do seu desejo, realizado para que este se torne na sua realidade física. Isto não significa que nunca terá momentos de dúvida ou de medo, ou que não voltará aos velhos padrões de pensamento. És humano e as flutuações de energia são naturais. Mas significa que tem de regressar consistentemente à energia do seu desejo, realizado especialmente, depois de se ter afastado temporariamente dele. Penso nisto como aprender a tocar um instrumento musical. No início, requer um esforço consciente e prática. Cometes erros, ficase frustrado, mas continuase a voltar à prática. Eventualmente, tornas-se numa segunda natureza. Pode tocar sem pensar, conscientemente. Torna-se uma parte de quem somos. A manifestação funciona da mesma forma. No início, manter a energia do seu desejo realizado requer esforço consciente e prática. Mas à medida que persiste, torna-se o seu estado natural de ser a sua assinatura energética padrão. E isto leva-me a um dos segredos mais poderosos da manifestação, que é a compreensão de que não está apenas a manifestar coisas ou experiências, está a manifestar um estado de ser. As coisas e as experiências são simplesmente os símbolos, exteriores os reflexos físicos desse estado de ser. Por exemplo, se deseja abundância financeira, o que está realmente a procurar é o estado de ser que acredita que a abundância financeira lhe dará, talvez, a sua segurança, liberdade, paz, espírito, a capacidade de contribuir para causas que lhe interessam. Quando identifica o estado de ser que está subjacente ao seu desejo e começa a cultivar esse estado agora, independentemente das suas circunstâncias atuais, acelera tremendamente a sua manifestação, porque já não está a tentar fazer com que algo se sinta de uma certa maneira. Está a sentir-se dessa forma agora e a permitir que os símbolos exteriores se sigam naturalmente. É por isso que é tão importante clarificar os vossos desejos para compreenderem o que realmente querem, por detrás do desejo superficial. Que estado de ser está a procurar? Uma vez que o tenha identificado, comece a incorporá-lo agora. Sinta-o como a sua realidade agora. Vivam a partir dele agora e vejam como o vosso mundo exterior se transforma para corresponder a este estado interior. Agora quero falar sobre um aspecto da mudança de energia que é muitas vezes negligenciado e que é a energia da rendição. Muitos de vocês abordam a manifestação com um aperto apertado com uma energia de controlo e força. Tentam microgerir o universo ditando exatamente como e quando o vosso desejo se deve manifestar. Mas a verdadeira manifestação requer um equilíbrio de intenção e rendição. Você define sua intenção claramente. Você muda a sua energia para se alinhar com o seu desejo realizado e, em seguida, entrega o resultado ao universo, à sabedoria. De si mesmo confiando que o que se manifesta será para o seu bem maior, mesmo que não pareça exatamente como você tinha imaginado. Esta entrega não é desistir.
não é resignação. É uma profunda confiança no desenrolar perfeito da sua vida na benevolência do universo. É o reconhecimento de que o seu eu superior, o seu eu divino, pode ter uma visão ainda mais grandiosa para a sua vida do que o seu eu humano pode conceber. Quando se consegue manter simultaneamente uma intenção clara e uma rendição completa, entra-se num estado de fluxo, num estado de graça, onde a manifestação se torna fácil e alegre. E agora quero deixar-vos com um pensamento final, uma verdade final sobre a natureza da realidade e o processo de manifestação. Tudo o que percebem no vosso mundo exterior é um reflexo do vosso mundo interior. Tudo. Não há exceções a esta regra. Isto significa que se quiser mudar alguma coisa no seu mundo exterior, as suas finanças, as suas relações, a sua saúde, a sua carreira, tem de mudar primeiro o aspecto correspondente do seu mundo interior. Tem de mudar a sua energia, o seu estado de consciência em relação a essa área da vida. Isto é tanto uma tremenda responsabilidade como uma tremenda liberdade. Significa que não está à mercê de circunstâncias externas, das ações de outras pessoas, da economia da sorte ou do destino. Vocês são os criadores da vossa realidade, de toda ela, dos estados de consciência que incorporam. Por isso escolhe sabiamente os estados da sua realidade, toda ela, para os estados de consciência que encarna. Então escolham sabiamente os estados de consciência, as energias que vocês incorporam. Escolham estados de amor em vez de medo, de abundância em vez de falta de saúde, em vez de doença, de harmonia em vez de conflito. Escolham viver a partir do fim do desejo realizado em vez de o desejarem. Faça isto de forma consistente, com fé e paciência. E a sua vida transformar-se-á de formas que podem parecer milagrosas para os outros, mas que você compreenderá como o funcionamento natural da lei, o reflexo perfeito da sua energia alterada, da sua consciência alterada. Lembrem-se que eu sou é a autodefinição do infinito. O que quer que se siga ao eu sou na vossa consciência, define o vosso mundo. Escolham as vossas afirmações. Eu sou com cuidado e com plena consciência do seu poder criativo. Não és meramente um ser humano a ter uma experiência espiritual. És um ser espiritual a ter uma experiência humana. É uma expressão individualizada do divino, com todo o poder criativo que isso implica. Usem este poder conscientemente, usem-no com sabedoria, usem-no com amor. E a vossa vida tornar-se-á um testemunho vivo da verdade, de que tal como é dentro, é fora. Mudem a vossa energia e mudarão o vosso mundo. É a lei, é a promessa e é o caminho. Considerem por um momento a vossa imaginação. Talvez a vejam como um devaneio fugaz, uma distração agradável, ou, na melhor das hipóteses, uma ferramenta para a criatividade. Mas eu digo-vos, a vossa imaginação é a própria oficina da criação, o poder dado por Deus, através do qual todas as coisas se manifestam. Mas o que é que significa realmente confiar na vossa imaginação? Não é uma questão de se entregar a fantasias ociosas ou a um ceticismo. É um estado de consciência, uma mudança no seu próprio ser que o alinha com o poder criativo do universo. Trata-se de reconhecer que a vossa imaginação, longe de estar separada da realidade, é a própria substância e fonte de tudo o que experimentam. Realidade é a própria substância e fonte de tudo o que experimentam. Vamos aprofundar-nos nesta verdade profunda. O teu mundo exterior, cada experiência que tens, cada circunstância que encontras, não é mais do que um reflexo do teu mundo interior, dos teus actos imaginativos. E este mundo interior pode ser radicalmente alterado se aprendermos a confiar e a usar a nossa imaginação de forma consciente e propositada. Quando compreende isto, verdadeiramente compreende, percebe que ao escolher cuidadosamente e imaginar vividamente o seu estado desejado, está a criar ativamente uma nova realidade, que se irá revelar na sua experiência. Esta compreensão é crucial, pois muda todo o paradigma de como aborda a vida. Já não é um ser indefeso à mercê de circunstâncias externas, esperando por condições favoráveis. Passa a ser o criador ativo da sua realidade, sabendo que, à medida que imagina e sente o seu estado desejado como real, o universo tem de se reorganizar para corresponder a esta nova visão interior.
Mas como é que se pode aprender a confiar na imaginação, quando o mundo exterior parece tão sólido e inflexível? A resposta está na compreensão da verdadeira natureza da vossa imaginação, pois a vossa imaginação não é um mero criador de fantasias, e as vossas visões interiores não são meros devaneios. A vossa imaginação é a própria substância da realidade, o barro a partir do qual toda a experiência é moldada. Tomemos um momento para compreender isto verdadeiramente. A vossa mente subconsciente, que é una com a força criativa universal, não distingue entre o que imaginam vividamente e o que realmente experimentam no mundo exterior. Aceita como verdadeiro tudo o que sente como verdadeiro nos seus actos imaginários. E uma vez que aceita uma ideia como verdadeira, prossegue para a trazer para a manifestação na sua realidade física, independentemente do tempo que demora no tempo do relógio, ou quando possível, pode parecer dadas as circunstâncias atuais. Por isso, quando aprende a confiar na sua imaginação, quando adormece com a convicção absoluta de que o seu estado imaginado é real, não está a envolver-se em pensamentos ilusórios ou auto-engano. Está a criar ativamente a sua nova realidade, a partir de dentro. Estão a alinhar-se com o poder criativo do universo, permitindo que ele trabalhe através de vocês e que manifestem os vossos desejos. Isto, meus caros ouvintes, é a essência de aprender a confiar na vossa imaginação. Trata-se de reconhecer que o poder de moldar a vossa realidade está dentro de vocês, à espera de ser expresso através dos vossos actos imaginários conscientes. Trata-se de compreender que o vosso mundo exterior não é mais do que um reflexo dos vossos actos imaginativos interiores, que podem ser radicalmente alterados se aprenderem a confiar e a usar a vossa imaginação de forma intencional. Considere a frase bíblica: a fé é a substância das coisas que se esperam, a evidência das coisas que não se veem. Esta não é uma mera expressão poética ou um vago conceito espiritual. É uma declaração de lei cósmica, um convite para reconhecer o poder da sua imaginação. Pois o que é a fé, senão a capacidade de ver e sentir como real aquilo que ainda não se manifesta no mundo exterior? Quando confiam verdadeiramente na vossa imaginação, quando sentem a realidade do vosso estado imaginado com cada fibra do vosso ser, estão a exercer a verdadeira fé, e nesse momento mudamos. A manifestação exterior pode demorar algum tempo a chegar, mas a transformação interior é instantânea. Mas deixe-me ser claro, aprender a confiar na sua imaginação não tem a ver com visualizações forçadas ou afirmações forçadas. Trata-se de uma imersão total na sensação de que o estado desejado é real. Quando se incorpora verdadeiramente, esta prática assume-se naturalmente os pensamentos, os sentimentos e as conversas interiores da pessoa que se deseja ser. Vai dormir, não como a pessoa presa pelas circunstâncias atuais, mas como a pessoa que deseja ser. Adormece não como a pessoa limitada pelas circunstâncias atuais, mas como a pessoa que já está a viver a realidade e a imaginação que deseja. Vamos explorar isto com um exemplo. Imagine uma pessoa que deseja uma relação amorosa. A sua realidade exterior não mostra sinais de que essa relação se manifeste. Agora imagine esta pessoa a decidir confiar completamente na sua imaginação. Enquanto está deitada na cama, mergulha na sensação de ser profundamente amada e acarinhada. Sente o calor do abraço do seu parceiro imaginário. Ouve palavras de amor sussurradas ao seu ouvido. Experimenta a alegria e a segurança de uma relação satisfatória. Deixam que este sentimento de ser amado penetre em todas as células do seu ser. Adormecem neste estado, transportando-o para os seus sonhos. Quando acordam, algo mudou. Podem não ver mudanças externas imediatas no seu estado de relacionamento, mas internamente já não são a mesma pessoa. Experimentaram a realidade de serem amados, e este novo autoconceito começa a remodelar o seu mundo exterior. Nos dias e semanas que se seguiram, eles encontram-se naturalmente a agir com mais amor próprio e confiança. Interagem com os outros a partir de um lugar de plenitude e não de necessidade. Fazem escolhas que se alinham com alguém que sabe que é digno de amor. E ao fazê-lo, o seu mundo exterior começa a refletir este novo estado interior. Podem dar por si a atrair mais atenção positiva, a formar ligações mais profundas
e, eventualmente, a manifestar a relação amorosa que tinham imaginado. Este princípio aplica-se a todos os aspectos da sua vida. Quer deseje ter sucesso na sua carreira, melhorar a sua saúde, melhorar a sua situação financeira ou qualquer outra mudança. A chave é confiar completamente na sua imaginação. Sinta a realidade de ser a pessoa que tem o que deseja. Adormeça nesse estado, sabendo que ao fazê-lo está a plantar uma semente no solo fértil da sua mente subconsciente que deve crescer para a sua realidade exterior. Agora eu posso ouvir alguns de vós a pensar, mas Neville, pode simplesmente imaginar uma realidade diferente, pode realmente fazer uma grande diferença. É claro que temos de lidar com os factos da nossa vida. Já isso eu digo que o que vocês chamam de factos são meramente os frutos de actos imaginários passados. No reino da consciência, onde toda a criação tem lugar, existe apenas o eterno agora. Ao aprenderem a confiar na vossa imaginação e, ao viverem a partir do estado desejado na vossa mente, podem de facto remodelar todo o vosso futuro, porque está a plantar uma semente de um novo autoconceito que inevitavelmente crescerá em manifestação. Lembre-se que o mundo exterior está morto. Ele não tem vida própria. É a sua consciência, a sua imaginação que dá vida às suas experiências. Quando se concentra em circunstâncias indesejadas, está a dar vida a uma realidade que não deseja. Mas quando aprendem a confiar na vossa imaginação e a viver mentalmente a partir do vosso estado desejado, estão a pôr em movimento uma série de acontecimentos que devem culminar na expressão exterior desta nova realidade interior. Este, meus caros amigos, é o verdadeiro segredo para dominarem a vossa vida. Trata-se de alinhar todo o seu ser com um novo conceito de si próprio, reconhecendo que este novo conceito de si próprio está a procurar expressão através de si e permitindo que ele flua para a sua experiência através do poder da sua imaginação, focada e da confiança inabalável na sua realidade. Mas deixem-me avisar-vos, aprender a confiar na vossa imaginação nem sempre é uma tarefa fácil. Os velhos hábitos de duvidar das suas visões interiores, de deixar que o seu estado interno seja ditado por condições externas, estão profundamente enraizados. Enquanto está deitado na cama tentando mergulhar na sua realidade imaginada, a voz da sua mente racional pode tentar convencê-lo de que está a enganar-se a si próprio, que tem de enfrentar a realidade. Quando isso acontecer, não lute contra esses pensamentos. Simplesmente observe-os, reconheça-os e em seguida retorne gentilmente ao sentimento do seu estado imaginado. Porque a guerra não se ganha lutando contra o que não se quer, mas sim incorporando persistentemente o que se quer. Esta persistência, este compromisso inabalável de confiar na sua imaginação, face a provas contrárias, é o que lhe permite transformar verdadeiramente a sua vida. Pense nisso como sintonizar um rádio. Quando está a tentar ouvir uma determinada estação, não se concentra em eliminar todas as outras estações. Simplesmente sintoniza a frequência que deseja. Da mesma forma, não precisa de lutar contra a sua realidade atual ou afastar à força as condições indesejadas. Basta sintonizar-se com a frequência do seu estado desejado para alinhar toda a sua consciência com a pessoa que já está a viver a sua vida e imaginação ideais. Esta sintonização é feita através da sua imaginação focada e da sua capacidade de gerar e manter a sensação de que o seu estado desejado é real. A sua imaginação é o mostrador que lhe permite sintonizar-se com diferentes frequências de experiência. Ao usarem a vossa imaginação para incorporarem totalmente o vosso estado desejado, ao sentirem a realidade de serem essa versão de vocês mesmos, estão a sintonizar-se com essa frequência, permitindo que as experiências correspondentes fluam para a vossa vida. Mas lembrem-se, meus amigos, embora a transformação interior possa ocorrer num instante, à medida que aprendem a confiar na vossa imaginação, a manifestação total no vosso mundo exterior pode demorar algum tempo. A semente plantada pelo seu ato imaginário irá crescer, mas tem de passar pelas suas fases naturais de desenvolvimento. Não desanime se não vir mudanças dramáticas imediatas nas suas circunstâncias externas. Saiba que no momento em que conseguiu encarnar totalmente o estado desejado na imaginação, a mudança tornou-se inevitável. À medida que persiste em manter o seu estado imaginado na sua vida cotidiana,
descobrirá que a sua percepção de si próprio e do seu mundo começa a mudar. O que antes parecia ser um obstáculo intransponível, agora parece uma oportunidade de crescimento. Os desafios tornam-se trampolins para o sucesso. Começa a ver-se a si próprio como o ser realizado e com poder que imaginava ser. Agora alguns de vós podem estar a perguntar-se: mas Neville, como posso garantir que mantenho a confiança na minha imaginação? Como é que posso evitar cair nos velhos padrões de pensamento e de sentimento quando sou confrontado com circunstâncias pouco recomendáveis? E a isto respondo que o poder da imaginação não reside apenas na intensidade da experiência, mas no conhecimento que ela traz. Uma vez que tenham experimentado a realidade do vosso estado desejado na imaginação, provaram a verdade da vossa natureza divina. Este conhecimento torna-se uma âncora, um ponto de referência ao qual pode sempre regressar. Nos dias e semanas que se seguem à medida que começa esta prática de confiar na sua imaginação, pode enfrentar momentos de dúvida ou desafio quando confrontado com circunstâncias aparentemente inalteradas. Nesses momentos, recorde a sensação do seu estado imaginário. Lembre-se da realidade de ser a pessoa que já está a viver a sua vida ideal. Deixe que essa memória, esse conhecimento o guie de volta ao seu estado de ser desejado, porque depois de o ter vivido uma vez na imaginação, pode voltar a experimentá-lo reforçando de cada vez o seu novo autoconceito. A chave é tornar a sua experiência imaginária tão real e vívida quanto possível. A chave é tornar a sua experiência imaginária tão real e vívida quanto possível. Envolva todos os seus sentidos. Enquanto está deitado na cama a preparar-se para dormir, veja-se como a pessoa que já está a viver a sua vida ideal. Ouça os sons associados ao seu sucesso, sinta as texturas da sua nova realidade. Cheire o sentido dos seus desejos alcançados. Sinta a alegria, cheire o sentido dos seus desejos alcançados. Sinta a alegria, a satisfação, a realização de ser esta versão de si mesmo. Torne-o tão real que a sua mente racional não consiga distinguir entre este ato imaginário e a realidade física. Mas aqui está um ponto crucial, meus amigos. O objetivo não é imaginar eventos ou circunstâncias específicas. O objetivo é captar e incorporar a essência do vosso estado de ser desejado, porque é este estado de ser que é o verdadeiro, atrativo das vossas experiências. Deixem-me ilustrar isto com um exemplo. Em vez de imaginar uma oferta de emprego específica ou uma determinada quantia de dinheiro, capte a sensação de ser bem-sucedido e financeiramente abundante. Sinta a segurança, a liberdade, a alegria que advém deste estado. Veja-se a mover-se pela vida com a confiança e a facilidade de alguém que é verdadeiramente bem-sucedido e abundante. Ao concentrar-se no estado de ser, em vez de em resultados específicos, permite que o universo lhe traga os seus desejos de formas que podem exceder em muito as suas imaginações específicas. Abreze a possibilidades que vão para além do que a sua mentalidade atual pode conceber. Este é o verdadeiro poder de confiar na sua imaginação. Ao praticar isto, pode descobrir que o seu mundo exterior começa a mudar de forma subtil. Talvez comece a sentir-se mais confiante e com mais poder. Ou dá por si a fazer naturalmente escolhas que se alinham com o seu estado imaginário. Ou as oportunidades que ressoam com o seu novo autoconceito parecem surgir do nada. Tudo isto são sinais de que a sua transformação interior nascida da confiança na sua imaginação está a criar ondas na sua realidade exterior. Não despreze estas pequenas mudanças. Celebre-as. Veja-as como uma confirmação de que a lei está a funcionar, de que o seu estado imaginado está a criar raízes. Mas não se apegue a elas nem as procure ansiosamente. Simplesmente reconheça-as com gratidão e continue a viver a partir do seu estado imaginado, confiando no poder da sua imaginação para trazer mudanças ainda maiores. À medida que persistir nesta prática, começarão a manifestar-se mudanças maiores. Pode dar por si a atrair naturalmente experiências que se alinham com o seu novo autoconceito. Poderá notar que as suas relações melhoram, que a sua carreira de escola, que a sua saúde floresce. E à medida que continua a manter a confiança, na sua imaginação descobrirá que a vida se torna uma aventura excitante de possibilidades, sempre em expansão. Mas lembre-se, a manifestação exterior
não é o objetivo final. O objetivo é o estado de ser a partir do qual todas as experiências desejadas fluem naturalmente. Este é um ponto crucial, meus amigos. Quando aprenderem verdadeiramente a confiar na vossa imaginação, quando estiverem a viver plenamente a partir do vosso estado imaginado, já não precisam de condições externas para confirmar o vosso estado. Já estão inteiros, já estão completos no vosso conhecimento de que são a pessoa que imaginaram ser. E, paradoxalmente, é neste estado de segurança interior que é mais provável que experimente uma vida que reflita o seu autoconceito ideal. Alguns de vós podem estar a pensar, mas Neville, e a ação? Não precisamos de fazer coisas no mundo físico para provocar a mudança. E eu respondo sim, a ação faz parte do processo, mas é uma ação inspirada. Não um fazer ansioso. Quando se vive a partir do estado imaginário, as ideias e as oportunidades apresentam-se naturalmente. Sentir-se-á inspirado para tomar certas ações, para se mover em certas direções. Estas ações não serão sentidas como luta ou esforço. Sentir-se-ão naturais, alegres, quase sem esforço. Serão o resultado natural do seu novo estado de ser nascido, da sua confiança na sua imaginação. Esta é a diferença entre tentar fazer as coisas acontecerem e permitir que elas aconteçam. Quando está a tentar forçar a mudança, as ações parecem estressantes, nascidas do medo e da reação às circunstâncias. Quando está verdadeiramente a encarnar o seu estado imaginado, as ações fluem naturalmente, a partir do seu estado alinhado, guiado por uma sabedoria interior que sabe exatamente como provocar a manifestação dos seus desejos. Considere o exemplo de uma semente que se transforma num poderoso carvalho. A semente não se esforça para se tornar uma árvore, não se força a crescer. Ela simplesmente se desenvolve naturalmente, expressando seu potencial inato. Vocês, meus caros ouvintes, não são diferentes. Quando aprendem a confiar na vossa imaginação, permitem que a vossa vida se desenvolva de forma natural e bela, expressando o potencial infinito que é o vosso direito de nascença. Mas deixe-me ser claro, este estado de permissão não é passivo. Requer um uso ativo da sua imaginação, uma incorporação deliberada e focada do seu estado desejado. Requer fé, não uma fé cega em forças externas, mas fé no poder criativo da sua imaginação e na sua capacidade de moldar a sua realidade, através das suas imagens mentais. Esta fé não é sobre acreditar que as coisas vão mudar um dia no futuro. Trata-se de saber que você é quem deseja ser agora, neste preciso momento na sua imaginação, e que o seu mundo exterior deve inevitavelmente conformar-se com esta nova realidade interior. À medida que cultiva esta fé, à medida que persiste em viver a partir do seu estado imaginado, começará a haver provas da sua transformação a manifestarem-se no seu mundo exterior. Estes sinais podem começar por ser pequenos, uma nova confiança numa situação que anteriormente o teria intimidado, um encontro casual que leva a uma oportunidade inesperada, uma súbita percepção que muda tudo. Não despreze estes sinais, por mais pequenos que possam parecer, pois eles são a confirmação de que a sua transformação interior, nascida da confiança na sua imaginação, está de facto a moldar a sua realidade exterior. São migalhas de pão que o conduzem à plena realização da vida que está a criar na sua mente. À medida que nos aproximamos da conclusão da nossa discussão, levando à plena realização da vida que está a criar no olho da sua mente. À medida que nos aproximamos da conclusão da nossa discussão, quero abordar uma preocupação comum que surge quando as pessoas se deparam pela primeira vez com este ensinamento. Muitos temem que confiar na sua imaginação possa levar a uma desconexão da realidade ou a um comportamento irresponsável. Mas garanto-vos, meus amigos, que o oposto é verdadeiro. Quando compreendem verdadeiramente o princípio de confiar na vossa imaginação, percebem que não estão separados do vosso mundo. Ao elevarem a vossa própria consciência, vivendo a partir do vosso estado imaginário, estão a elevar a consciência de todos. A sua transformação pessoal, longe de o desligar da realidade, expande o campo de possibilidades para todos. Além disso, quando se parte de um lugar onde se vive no estado imaginado, tem-se naturalmente mais para dar aos outros.
Torna-se um farol de possibilidades, um exemplo vivo do poder da imaginação para remodelar a realidade. A sua transformação cria um efeito de onda tocando as vidas de todos os que encontra com a sua nova energia, confiança e alegria. Esta é a verdadeira dádiva de aprender a confiar na sua imaginação. Não se trata apenas de melhorar a sua vida individual, embora isso aconteça. Trata-se de se alinhar com a natureza fundamental do universo, que é um potencial sem limites e uma criação perpétua. Trata-se de reconhecer a sua própria natureza divina e permitir que ela se expresse plenamente através de si. Neste estado de alinhamento de viver a partir do seu estado imaginário, torna-se um canal para as mais belas expressões da vida. As ideias fluem para si sem esforço. As oportunidades apresentam-se naturalmente. As pessoas e as circunstâncias certas aparecem na sua vida no momento perfeito. Esta é a magia de viver a partir do seu estado de ser transformado, nascido da sua confiança inabalável na sua imaginação. Mas lembre-se que esta magia não é algo externo a si. Não é uma força cósmica que precisa de apaziguar ou manipular. É a expressão natural da sua própria consciência quando está alinhada com a verdade do seu ser. Tu és o poder. Tu és a magia. Tu és aquele que se transformou através da confiança na tua imaginação. Ao encerrarmos o nosso tempo juntos, quero deixar-vos com um pensamento final. O princípio que exploramos esta noite, aprender a confiar, na sua imaginação não é apenas uma técnica de desenvolvimento pessoal. Trata-se de reconhecer a sua verdadeira natureza como um ser criativo divino. Trata-se de alinhar todo o seu ser com a verdade fundamental de quem você é e permitir que a sua maior expressão flua através de si. Quando se vive a partir desta compreensão, tudo muda. O mundo torna-se um lugar amigável, cheio de possibilidades infinitas. Já não se vê como um ser pequeno e separado que luta contra forças externas. Em vez disso, reconhecesse como o autor da sua própria história de vida, o criador da sua própria realidade próspera. Neste estado, não há necessidade de temer o futuro ou duvidar da sua capacidade de criar a vida que deseja, porque compreende que é a fonte de toda a criação na sua experiência. O vosso trabalho é simplesmente manter o vosso estado imaginado, viver a partir dessa consciência transformada e permitir que o universo o permita. Por isso, meus queridos amigos, quando saírem daqui esta noite, peço-vos que abracem este princípio com todo o vosso coração. Não o vejam como uma técnica a ser aplicada ocasionalmente, mas como um modo de vida a ser vivido continuamente. Usem a vossa poderosa imaginação para mergulharem totalmente no vosso estado de ser desejado. Sinta a naturalidade de ser o ser divino com poder que realmente é. Viva a partir deste estado, persista neste conhecimento e veja como o seu mundo se reorganiza para corresponder à sua inibição. Lembre-se que não é um ser limitado a lutar para melhorar. É a consciência infinita que escolhe experimentar o crescimento e a transformação a partir deste ponto de vista particular. A vossa imaginação é a ferramenta através da qual moldam a vossa experiência. Use-a sabiamente com a consciência da sua verdadeira natureza e da responsabilidade que vem com ela. Vá em frente e crie a vida gratificante e alegre, que é o seu direito de nascença, sabendo que com cada ato imaginal, cada momento de confiança na sua imaginação está a alinhar-se mais plenamente com a verdade da natureza imaculada. Imagine-se, sentado num grande auditório com o ar denso de expectativa. As luzes diminuem e um holofote ilumina o palco. Eu, Neville Goddard, dou um passo à frente para vos falar de um assunto da maior importância. A vontade de renunciar às vossas limitações atuais. Ao olhar para os vossos rostos ansiosos, vejo o potencial infinito que reside em cada um de vós. No entanto, também vejo as correntes invisíveis de limitação que vos prendem às vossas circunstâncias atuais. Estas correntes, meus queridos ouvintes, não são forjadas por nenhuma força externa, mas pelos próprios pensamentos e crenças que têm nas vossas mentes. Esta noite, vamos embarcar numa jornada de transformação. Vamos explorar a vasta paisagem da vossa imaginação e desbloquear o poder que está adormecido dentro de vós.
Porque só quando estiverem dispostos a abandonar as vossas limitações atuais é que poderão verdadeiramente entrar na vida que desejam e merecem. Vamos começar por compreender a natureza das suas limitações. Estas não são barreiras físicas ou obstáculos intransponíveis. Não são apenas pensamentos e ideias de que estas limitações são tão frágeis como um castelo de cartas, prontas a ruir ao mais pequeno sopro da sua nova consciência. Considerem por um momento as coisas que acreditam ser impossíveis na vossa vida. Talvez pense que não pode alcançar uma grande riqueza, encontrar o amor verdadeiro ou ter uma saúde perfeita. Estas crenças, meus amigos, são as próprias limitações que vos mantêm presos a uma vida que é menos do que aquilo que são capazes de viver. Mas eu pergunto-vos, quem decidiu que estas coisas são impossíveis? Quem é que declarou que tem de viver dentro destes limites? A resposta, embora possa ser difícil de aceitar, é você. Aceitaram estas limitações como a vossa realidade e, ao fazê-lo, deram-lhes poder sobre a vossa vida. Agora, eu posso ouvir os protestos surgindo dentro de vocês. Vocês aceitaram estas limitações como a vossa realidade e, ao fazê-lo, deram-lhes poder sobre a vossa vida. Agora eu posso ouvir os protestos surgindo dentro de vocês. Mas Neville pode dizer que estas limitações se baseiam nas minhas experiências passadas, nos factos concretos da minha vida. A isso, respondo com uma verdade que pode abalar os alicerces da vossa compreensão. O vosso passado não determina o vosso futuro a não ser que o permitam. Como veem, meus queridos ouvintes, o tempo não é uma progressão linear do passado para o futuro, é um vasto mar de possibilidades, e vocês são os navegadores do vosso navio. A qualquer momento têm o poder de mudar de rumo para zarpar para novos horizontes que anteriormente acreditavam estar fora do vosso alcance, da sua vida. E é através do uso consciente da sua imaginação que pode começar a dissolver as limitações que o têm mantido cativo. Deixem-me partilhar convosco um princípio fundamental que está na base de todos os criãs. A consciência é a única realidade. Tudo o que percebem no vosso mundo exterior é apenas um reflexo dos vossos estados internos de consciência. As circunstâncias da sua vida, os sucessos e os fracassos que experimenta, são todas projeções das suas crenças, as suposições. Por isso, para mudar a sua vida, tem de estar disposto a mudar a sua consciência. Tem de estar preparados para abandonar as crenças limitadoras que moldaram a vossa realidade atual. É aqui, meus amigos, que a verdadeira coragem é necessária, pois é muito mais fácil agarrarmos-nos ao familiar, mesmo que seja insatisfatório, do que aventurarmos-nos nos reinos desconhecidos da possibilidade. Mas imploro-vos que tenham a coragem de desafiar as vossas limitações. Atrevam-se a imaginar uma vida para além dos limites que aceitaram, pois nessa ousadia está a semente da vossa transformação. Considere as grandes figuras da história, que alcançaram o aparentemente impossível. Os irmãos Wright, que se atreveram a acreditar que o homem podia voar. Edison, que iluminou o mundo com a sua persistência. O Dr. Martin Luther King Jr., que sonhou com a igualdade perante uma oposição esmagadora. Estes indivíduos não aceitaram as limitações do seu tempo. Atreveram-se a imaginar uma realidade diferente e, através do poder da sua imaginação, trouxeram essa realidade à existência. Vocês, meus caros ouvintes, possuem o mesmo poder. A única diferença entre vós e estas grandes figuras é que elas se recusaram a aceitar as limitações que lhes eram impostas pela sociedade ou pelas suas próprias dúvidas. Estavam dispostos a abdicar das suas limitações atuais e, ao fazê-lo, mudaram o curso da história. Agora podem estar a perguntar-se: como é que eu começo este processo de abdicar das minhas limitações? A resposta está numa prática que há. Muito defendo a arte da revisão. Esta técnica poderosa permite-lhe reescrever o seu passado e, consequentemente, remodelar o seu futuro. Imagine por um momento que a sua vida é uma peça de teatro e que é simultaneamente o ator principal e o dramaturgo. As cenas que viveu até agora foram escritas pelas suas crenças e suposições do passado. Mas agora, armado com o conhecimento do seu verdadeiro poder criativo, pode reescrever essas cenas. Todas as noites, ao deitar a cabeça na almofada,
Dedique alguns momentos a rever os acontecimentos do seu dia, mas não os repita simplesmente tal como aconteceram. Em vez disso, reveja-os. Veja-os a desenrolarem-se de uma forma que se alinhe com os seus desejos. Se encontrou um fracasso, reimagine-o como um sucesso. Se sentiu falta, visualize a abundância. Se sentiu medo, substitua-o por coragem. Esta prática de revisão não é mera fantasia ou escapismo. É uma ferramenta poderosa para reprogramar a sua mente subconsciente. Porque o seu subconsciente não distingue entre o que imagina vividamente e o que realmente experimenta no mundo físico. Ao rever consistentemente o seu dia, está a estabelecer novos trilhos no seu subconsciente, criando novos padrões de pensamento e crença. À medida que persiste nesta prática, descobrirá que o seu mundo exterior começa a adaptar-se ao seu mundo interior revisto. As limitações que antes aceitava como factos imutáveis começarão a dissolver-se, substituídas por novas possibilidades e oportunidades. Mas a revisão é apenas o começo. Para realmente desistir de suas limitações atuais, você deve estar disposto a viver a partir do fim. Para renunciar verdadeiramente às suas limitações atuais, tem de estar disposto a viver a partir do fim. Isto significa assumir o sentimento do seu desejo realizado, mesmo quando os seus sentidos negam a sua realidade. Suponha que deseja abundância financeira, mas as suas circunstâncias atuais mostram apenas falta e luta. A abordagem convencional seria trabalhar mais, esforçar-se e lutar contra as suas circunstâncias. Mas eu digo-vos que esta abordagem apenas reforça as vossas limitações. Em vez disso, exortou a assumir o sentimento de riqueza e abundância agora. Como se sentiria se já estivesse na posse da segurança financeira que deseja? Que pensamentos ocupariam a sua mente? Como é que se comportaria? Que decisões tomaria viva a partir deste estado de consciência? Sinta o alívio, a alegria, a sensação de liberdade que vem com a abundância financeira. Façam isto não uma ou duas vezes, mas de forma consistente e persistente, até que se torne o vosso estado de ser dominante. Como veem, meus amigos, o mundo exterior tem de se conformar com as vossas suposições interiores. Isto é lei. As vossas suposições interiores. Esta é a lei. Portanto, ao assumirem o sentimento do vosso desejo realizado, estão a pôr em movimento as forças que trarão o vosso desejo à manifestação física. Agora, posso ouvir os cépticos entre vós a levantar objeções. Mas, Neville, como é que posso sentir-me rico quando a minha conta bancária está vazia? Como é que me posso sentir saudável quando o meu corpo está cheio de dores? Como é que me posso sentir amado quando estou sozinho? Os seus sentidos mostram-lhe apenas os efeitos, nunca a causa. O que vê no seu mundo exterior é o resultado de pensamentos e crenças passadas. Mas o poder de mudar está no momento presente, na sua capacidade de escolher um novo estado de consciência independentemente das circunstâncias externas. Isto requer fé. Não a fé cega num poder externo, mas a fé no poder criativo da sua própria imaginação. Requer a coragem de negar a evidência dos seus sentidos e de viver como se o seu desejo já fosse um facto. Lembrem-se, a Bíblia diz-nos que a fé é a substância das coisas que se esperam. Lembrem-se, a Bíblia diz-nos que a fé é a substância das coisas que se esperam, a evidência das coisas que não se veem. A vossa fé, a vossa crença inabalável na realidade do vosso estado imaginado, é a própria substância que revestirá o vosso desejo de forma física. Deixe-me partilhar convosco uma experiência pessoal que ilustra este princípio. Há muitos anos dei por mim na cidade de Nova York, sem dinheiro e sem perspectivas. As limitações das minhas circunstâncias pareciam esmagadoras, mas recusei-me a aceitá-las como definitivas. Em vez disso, comecei a imaginar-me como um conferencista de sucesso, partilhando estes mesmos princípios com audiências ansiosas. Sentia a satisfação de estar num palco, ouvir os aplausos, sentir o impacto das minhas palavras. Vivi neste estado imaginário de forma consistente, negando a evidência dos meus sentidos, que me diziam que eu era um fracasso. E sabem o que aconteceu? Em pouco tempo, começaram a surgir oportunidades. Fui convidado para dar palestras primeiro para pequenos grupos, depois para audiências maiores.
A minha reputação cresceu e em breve dei por mim a viajar pelo país partilhando estas verdades com milhares de pessoas. Esta transformação não ocorreu porque lutei contra as minhas circunstâncias ou porque era particularmente dotado. Aconteceu porque eu estava disposto a desistir das minhas limitações atuais. Atrevi-me a imaginar uma realidade diferente e a viver a partir dessa imaginação. Vocês, meus caros ouvintes, podem fazer o mesmo. Sejam quais forem as limitações que enfrentam atualmente, sejam elas financeiras, físicas, emocionais ou espirituais, têm o poder de as transcender. Mas têm de estar dispostos a desistir delas. Tem de ser suficientemente corajoso para imaginar e sentir uma nova realidade. Tem de estar disposto a desistir delas. Tem de ser suficientemente corajoso para imaginar e sentir uma nova realidade, mesmo quando todas as circunstâncias exteriores parecem contradizê-la. Vamos agora aprofundar a mecânica deste processo de transformação. Para renunciar às suas limitações atuais, é preciso primeiro tomar consciência delas. Esta tomada de consciência não significa ficar a pensar nos seus problemas ou reforçar o seu estado atual. Pelo contrário, trata-se de reconhecer os pensamentos e crenças que criaram as suas circunstâncias atuais. Reserve um momento para refletir sobre as áreas da sua vida em que se sente limitado. Talvez acredite que não é suficientemente inteligente para prosseguir estudos superiores. Talvez pense que é demasiado velho para começar uma nova carreira. Ou talvez se tenha convencido de que não é suficientemente atraente para encontrar um parceiro amoroso. Estas crenças, meus amigos, não são factos. São suposições que aceitaram como verdade. Mas tal como as aceitou, tem o poder de as rejeitar e de as substituir por novas crenças que lhe deem poder. O processo começa com uma simples mas profunda mudança no seu pensamento. Em vez de dizer não posso, comece a dizer sou. Em vez de se concentrar no que lhe falta, dirija a sua atenção para o que deseja ser fazer ou ter. Por exemplo, se tem estado a dizer a si próprio que não tenho dinheiro para isso, substitua-o por sou abundantemente próspero. Se tem estado a pensar que não sou suficientemente inteligente, mude para sou inteligente e capaz. Se tem pensado que sou demasiado velho, afirme em vez disso que tenho a idade perfeita para começar de novo. Estas novas afirmações podem parecer falsas ao início. A sua mente racional condicionada por anos de crenças limitadoras pode revoltar-se contra elas, mas lembre-se, não está a tentar convencer a sua mente racional. Está a falar diretamente para o seu subconsciente, que aceita como verdadeiro tudo o que lhe imprime consentimento e persistência. É aqui que o poder da sua imaginação entra em ação. Ao fazer estas novas afirmações, crie imagens mentais vívidas que as apoiem. Veja-as e a viver a vida que estas afirmações implicam. Sinta as emoções associadas a este novo estado de ser. Se estiver a afirmar a abundância, veja-as e a pagar facilmente as suas contas, a doar generosamente para causas que lhe interessam, a desfrutar de férias luxuosas. Sinta o alívio, a alegria, a sensação de segurança que advém da liberdade financeira. Se está a reivindicar inteligência e capacidade imaginese, a enfrentar com confiança tarefas desafiantes, a receber elogios pelo seu trabalho, a partilhar o seu conhecimento com os outros. Sinta a satisfação, o orgulho, o entusiasmo de expressar plenamente o seu potencial intelectual. Se está a afirmar que tem a idade perfeita para novos começos, imagine-se a embarcar em novos empreendimentos excitantes, a aprender novas competências com facilidade, a inspirar os outros com o seu entusiasmo e vitalidade. Sinta a energia, o otimismo, a sensação de possibilidade ilimitada que advém desta mentalidade. A chave aqui é tornar estas imagens mentais tão vivas e tão emocionalmente carregadas quanto possível. A sua mente subconsciente responde à linguagem dos sentimentos e das imagens. Quanto mais reais conseguir tornar estas cenas imaginárias, mais rapidamente serão aceites pelo seu subconsciente e refletidas no seu mundo exterior. Devo adverti-lo, este processo requer persistência. Não pode esperar derrubar anos de crenças limitadoras com uma única afirmação ou visualização. Tal como um agricultor tem de cuidar das suas colheitas diariamente, tem de alimentar as suas novas crenças
de forma consistente. Faça disso uma prática diária para afirmar seu novo estado de ser. Passe algum tempo todos os dias em contemplação tranquila, mergulhando no sentimento do seu desejo realizado. Faça-o ao acordar e antes de dormir, quando a sua mente subconsciente está mais receptiva. Ao persistir nesta prática, começará a notar mudanças súbitas no seu mundo exterior. As oportunidades que se alinham com o seu novo estado de consciência começarão a aparecer. Vai dar por si a tomar decisões e ações que apoiam a sua realidade desejada. Quando confrontadas com estas novas oportunidades, as pessoas recuam para os seus velhos padrões de pensamento e comportamento. Permitem que as suas limitações atuais ressurjam, sabotando o seu progresso. É por isso que eu enfatizo a necessidade de estar disposto a desistir das suas limitações atuais. Não, é suficiente imaginar uma nova realidade. É preciso estar preparado para entrar nela quando ela começar a se manifestar. Se tem estado a afirmar a abundância financeira e, de repente, surge uma oportunidade de aumentar os seus rendimentos, tem de estar disposto a abraçá-la, mesmo que isso desafie a sua zona de conforto. Se tem estado a afirmar inteligência e capacidade e lhe é oferecida uma oportunidade de demonstrar essas qualidades, tem de estar pronto para estar à altura da ocasião, mesmo que isso pareça assustador. Lembre-se, o seu mundo exterior reflete sempre o seu estado interior. Se mantiver o seu novo estado de consciência, o seu mundo exterior terá de se conformar com ele. Esta é a lei. Mas se permitir ser puxado de volta para velhos padrões de pensamento e comportamento, irá perpetuar as suas limitações atuais. É aqui que a fé se torna crucial. Não uma fé cega, mas uma fé nascida da compreensão. Compreender que a vossa imaginação cria a realidade, que as vossas suposições moldam o vosso mundo, que a consciência é a única realidade. Quando a dúvida se insinuar como inevitavelmente acontecerá, lembre-se desta verdade. Lembre-se de momentos na sua vida em que a sua imaginação criou a sua realidade, mesmo que de forma pequena. Talvez tenha imaginado fortemente receber uma chamada de um amigo e ele ligou. Talvez tenha visualizado encontrar o lugar de estacionamento perfeito, num parque cheio de gente, e lá estava ele. Estas manifestações aparentemente pequenas funcionam segundo o mesmo princípio que as mudanças maiores que agora procuram criar. Mais atenção às grandes realizações da humanidade para se inspirar. Cada invenção, cada avanço científico, cada mudança social começou como uma ideia, um ato imaginário que desafiou as limitações do seu tempo. O avião, o telefone, o computador, tudo isso já foi considerado impossível. No entanto, houve pessoas que se atreveram a imaginá-los a assumir a sua realidade e, ao fazê-lo, deram-lhes vida. Vós, meus caros ouvintes, não sois diferentes desses visionários. Possuem o mesmo poder criativo. A única diferença reside na vossa vontade de ousar imaginar para além das vossas limitações atuais. Na vossa vontade de ousar imaginar para além das vossas limitações atuais. Agora, vamos abordar um obstáculo comum que muitos enfrentam nesta jornada de transferência: as opiniões e influências dos outros. À medida que começam a abandonar as vossas limitações atuais, podem encontrar resistência por parte daqueles que vos rodeiam, amigos, família, colegas, que podem tentar puxar-vos de volta para os vossos velhos padrões de pensamento e comportamento. Isso é natural. As pessoas habituam-se a vê-lo de uma determinada forma, e a sua transformação pode desafiar as suas próprias crenças limitadoras. Mas lembre-se que as opiniões são baseadas na sua expressão passada, não no seu potencial infinito. Tem de estar disposto a manter-se firme na sua nova consciência, mesmo perante a oposição ou a descrença dos outros. Isto não significa que tenha de discutir ou tentar convencer alguém da sua nova realidade. De facto, muitas vezes é melhor manter o seu trabalho interior em segredo, pelo menos nas fases iniciais. Em vez disso, mantenha o seu novo estado internamente, independentemente das circunstâncias ou opiniões externas. Internamente, independentemente das circunstâncias ou opiniões externas. Continue a viver a partir do fim, sentindo e agindo
como se o seu desejo já estivesse realizado. Ao fazer isso, verá que o mundo exterior, incluindo as pessoas que o habitam, se ajustará gradualmente à sua nova vibração. Lembre-se das palavras atribuídas a Mahatma Gandhi, seja a mudança que deseja ver no mundo. Untimed. Se a mudança que desejas ver no mundo. À medida que muda o seu mundo interior, o seu mundo exterior deve seguir o exemplo. Agora vamos explorar outro aspecto vital de desistir das suas limitações atuais. A libertação do apego a resultados específicos. Isto pode parecer contraintuitivo à primeira vista. Afinal de contas, não estamos a concentrar-nos em manifestar desejos específicos. A chave aqui é entender a diferença entre a essência do seu desejo e a sua forma particular. Quando se toca na essência do que realmente se quer, seja amor, abundância, saúde ou sucesso, abreze infinitas possibilidades para a sua manifestação. Por exemplo, se deseja abundância financeira, não se fixe em ganhar a lotaria ou em receber uma quantia específica de dinheiro de uma determinada fonte. Em vez disso, concentre-se no sentimento de abundância, na sensação de segurança e liberdade que advém do bem-estar financeiro. Ao fazê-lo, permite que o universo lhe traga o seu desejo, de formas que podem exceder em muito a sua imaginação limitada. Da mesma forma, se deseja uma relação amorosa, não se apegue a uma pessoa específica ou a um cenário particular. Em vez disso, concentre-se no sentimento de ser amado, acarinhado e numa parceria satisfatória. Isto abre a porta para que o amor entre na sua vida de formas talvez inesperadas, mas perfeitamente alinhadas. Esta libertação de apego também ajuda a dissolver a ansiedade e o desespero que muitas vezes acompanham os desejos fortes. Quando confia no desenrolar perfeito da sua imaginação, quando sabe que o que assumiu como verdade deve manifestar-se, pode relaxar no momento presente, desfrutando da viagem de transformação. À medida que pratica viver a partir do fim, assumindo o sentimento do seu desejo realizado, pode notar um fenômeno interessante. Os seus próprios desejos começam a evoluir. À medida que abandona as suas limitações atuais, pode descobrir que o que antes parecia ser um objetivo final, agora parece ser apenas um trampolim para possibilidades ainda maiores. Esta é a natureza do crescimento espiritual e pessoal, à medida que expande a sua consciência e liberta os grilhões da limitação, abre-se a expressões cada vez maiores do seu potencial infinito. Não se apegue a velhos objetivos por hábito ou por medo. À medida que desistem das vossas limitações atuais, permitam-se sonhar mais alto e imaginar possibilidades mais grandiosas para a vossa vida e para o mundo. Agora, meus caros amigos, à medida que nos aproximamos da reta final do nosso discurso, quero abordar uma questão que pode estar a surgir nas vossas mentes. E se eu falhar? E se eu tentar desistir das minhas limitações e nada mudar? O fracasso. É impossível se compreenderem e aplicarem verdadeiramente estes princípios. O que pode parecer um fracasso é muitas vezes apenas um desalinhamento temporário entre os seus mundos interior e exterior. É um sinal para examinar a sua consciência mais de perto, para eliminar quaisquer dúvidas persistentes ou crenças contraditórias. Se achar que o seu mundo exterior não está a mudar tão rapidamente como gostaria, não desespere. Em vez disso, use isso como uma oportunidade para aprofundar a sua prática. Pergunte a si próprio: estou verdadeiramente a viver a partir do fim? Estou a manter o sentimento do meu desejo realizado de forma consistente? Estou a permitir que pensamentos e sentimentos contraditórios persistam? Muitas vezes, o que parece ser um fracasso é simplesmente um apelo a uma maior fidelidade ao seu ato imaginal. É um convite para reforçar a sua determinação, para aprofundar a sua compreensão, para persistir face a uma aparente oposição. Lembre-se, o mundo exterior pode levar algum tempo a refletir as suas mudanças interiores. Tal como um navio não gira num instante, as circunstâncias da sua vida podem não se transformar de um dia para o outro. Mas se mantiver o seu novo estado de consciência, se persistir em viver a partir do fim, o seu mundo exterior acabará por se conformar com a sua realidade interior. Além disso, o que aparece como um revés ou fracasso, muitas vezes contém dentro de si as sementes de uma manifestação ainda maior
Muitos dos grandes avaliadores da história surgiram na sequência de aparentes fracassos. A chave é manter a vossa fé, agarrar-se ao vosso novo estado de consciência, independentemente das aparências exteriores. À medida que nos aproximamos da conclusão do nosso tempo juntos, quero deixar-vos com um exercício poderoso para vos ajudar a abandonar as vossas limitações atuais. Este exercício, a que chamo a escada da ascensão, vai ajudá-lo a libertar sistematicamente as suas crenças limitadoras e a ascender a estados de consciência mais elevados. Imagine diante de si uma grande escada dourada que se estende até aos céus. Cada degrau desta escada representa um estado de consciência, um nível de existência. Os degraus mais baixos representam estados de limitação, falta e medo. Os degraus mais altos representam estados de abundância, amor e possibilidades ilimitadas. Agora veja-se de pé no degrau que representa o seu atual estado de consciência. Olhe para cima da escada e escolha um estado superior que deseja incorporar. Pode ser um estado de abundância financeira, saúde radiante, relacionamentos amorosos ou qualquer outro estado de ser desejado. Feche os olhos e imagine-se a subir a escada em direção a esse estado superior. À medida que sobe, sinta-se a libertar-se das suas limitações. A cada degrau sente-se mais leve, mais livre, mais alinhado com a sua verdadeira natureza ilimitada. Quando chegares ao degrau que representa o teu estado desejado, faz uma pausa. Olhe à sua volta, a partir deste novo ponto de vista. Como é que o mundo aparece a partir daqui? Como é que se sente neste novo estado de ser? Permita-se experimentar plenamente a realidade desta consciência superior. Agora abra os olhos, mas mantenha a sensação deste estado elevado. Ao longo do seu dia, lembre-se continuamente de que está a operar a partir deste nível superior de consciência. Tome decisões, interaja com os outros e perceba o mundo a partir deste novo estado de ser. Pratique este exercício diariamente, escolhendo sempre um degrau mais alto, expandindo sempre a sua consciência. À medida que o fizerem, verão as vossas limitações atuais a desaparecer, substituídas por um sentido de possibilidade e poder sempre em expansão. Meus queridos amigos, ao chegarmos ao fim da nossa discussão, quero impressionar-vos com uma última verdade. A jornada de abandono das vossas limitações atuais não tem apenas a ver com ganho pessoal ou sucesso individual. Trata-se de entrar na vossa verdadeira identidade como uma força criativa no universo. Quando libertam as vossas limitações, quando expandem a vossa consciência, tornam-se um farol de luz no mundo. A sua transformação inspira e eleva os que estão à sua volta. A sua consciência expandida contribui para a elevação de toda a consciência. Lembra-te, todos nós queremos. A vossa libertação das limitações serve não só a vós, mas a toda a humanidade. Quando desistem das vossas limitações atuais, ajudam a dissolver as limitações coletivas que prendem o nosso mundo. Por isso, peço-vos, sejam ousados na vossa imaginação, sejam corajosos na vossa assunção de novos estados de ser, sejam persistentes na vossa fidelidade aos vossos actos imaginários, porque ao fazê-lo, não estão apenas a mudar a vossa própria vida, está a participar na transformação do mundo. Saia deste lugar com uma nova determinação. Saibam que não estão presos a nenhuma limitação a menos que escolham aceitá-la. Saibam que dentro de vocês está o poder de criar qualquer realidade que possam imaginar. Saibam que são, na verdade, um ser limitado, expressando-se temporariamente em forma humana. Atreva-se a abandonar as suas limitações atuais. Atreve-te a imaginar uma vida para além do que anteriormente pensavas ser possível. Atreva-se a assumir a sensação de ver os seus desejos realizados. Ao fazê-lo, descobrirá que todo o universo conspira para que a sua realidade imaginada se torne realidade. Lembre-se, a consciência é a única realidade. Tu és essa consciência. É o Criador do seu mundo. Abracem esta verdade e vivam a partir dela, e vejam como a vossa vida se transforma de formas mais maravilhosas do que alguma vez poderiam ter imaginado. Obrigado, meus queridos amigos, pela vossa atenção e pela vossa vontade de embarcar nesta jornada de transformação. Que possam ir em frente
e criar vidas de alegria, abundância e realização sem paralelo. O poder é vosso. Usem-no com sabedoria. Usem-no com amor e usem-no agora.